Se você não sabe a função de um psicólogo, é provável que você esteja mais suscetível a argumentos de coaches idiotas e de você estar sujeito a autoajuda muito superficial. Você quer saber mais sobre isso e quer realmente saber aonde você pode investir para transformar a sua própria vida em algo melhor, os seus relacionamentos, assista esse vídeo até o final. Mas antes a vinheta. Aqui está. A morte do funcionário do Pablo Marçal, coach que já chegou a ser candidato à presidência da República. Na última eleição de 2022, faz com que casos de assédio sejam revelados, além de outros. E vamos entender o que é esse assédio dentro do trabalho, tá? Então, o Bruno, com 26 anos, que trabalhava na empresa do Pablo Marçal, respondeu ao chamado da empresa e foi para um desafio. Ele estava acostumado a correr 5, segundo os colegas deram um depoimento, ele estava acostumado a correr 5 quilômetros no máximo, e 5 quilômetros é mais ou menos a exigência que a empresa costuma fazer para os seus funcionários, que eles corram 5 quilômetros por dia. O que não é algo não saudável, desde que seja devidamente orientado, devidamente acompanhado isso, né? Uma funcionária disse sobre, né, Clara, o nome dela, deu depoimento falando sobre como o Bruno era uma pessoa especial e como que era esse tipo de assédio dentro da empresa, né? Bruno tinha essa questão de querer montar um curso para os jovens terem mais progresso financeiro. E aí ele se inscreveu nesse desafio, né, de 21 quilômetros que a empresa promoveu, né, que já era um desafio para alguém que estava correndo apenas 5 quilômetros, né? E a empresa não pediu nenhum exame, não pediu nenhum dado preciso sobre a saúde dos seus funcionários para fazer esse tipo de treinamento, né? E eles mudaram de 21 para 42 quilômetros na véspera. Essa mudança, que todo mundo fala, mas que absurdo, e que a mídia colocou isso nas manchetes, já mostra um pouco de viés de entender a situação. Ele morreu quando estava correndo o 15º quilômetro, né? Então, quer dizer, ele não chegou nem a fazer o salto a que era proposto a prova, tá? Mas essa mudança para 42 veio depois de uma postagem do Pablo Marçal, que fez um treinamento de 42 e colocou, né? Minha mãe não é mãe de fraco, meu pai não é pai de otário, minha avó não é vó de trouxa. Veja o nível do diálogo do coach, né? E aí ele mesmo, né, o rapaz, antes de morrer, colocou em vídeo dizendo: eu tô numa furada, né? A polícia está fazendo a investigação. O irmão mais velho fala que ele fazia academia, o seu irmão, e que estava acostumado a correr 5 quilômetros. A família pagou tudo, a empresa não mandou nem flores, não acompanhou todo o processo da morte, da ida do rapaz até o hospital, a academia havia pedido exames e estava tudo em ordem. Então você vê que há algum problema no acompanhamento da empresa, que propõe o funcionário a fazer coisas que ele não está capacitado a fazer fisicamente e que dessa forma acaba matando, né, o funcionário. Tem acusações de sexismo também por parte desse Pablo Marçal, e a empresa consultou já um advogado tentando lavar as mãos, né, de todo o processo, tá bom?
Aqui nós temos mais uma morte recente, mais recente, de outro funcionário ligado à empresa do Pablo Marçal, mas aqui me parece que era um local alugado, uma outra empresa contratou para uma instalação elétrica em Barueri, e essa pessoa sofreu uma descarga elétrica de 220 volts e caiu de uma escada de 3 metros. Aqui já a gente não pode, né, tentar ligar dois pontos que não tem evidências assim tão diretas, né? Mas aqui o coach de sucesso já começa a atacar a família do morto, né? Eu sei o que vocês estão procurando. Quando o que acontece esse é o coach, tá? É quando a família fala, ó, nós não recebemos ajuda, e esse Pablo Marçal está se promovendo, porque ele coloca nas redes sociais, assim como os aviadores colocam o nome na sua aeronave dos pilotos mortos, eu coloquei no meu tênis o nome do rapaz morto. É um tênis caro esse, tá? É algo que beira o nojento, tá? Para quem corre sabe o quanto o tênis suja e o quanto você pegar o nome de uma pessoa que você é responsável pela morte e promover. Ele ainda disse que as bandeiras à frente dos seus escritórios estão a meio pau. O que significa baixar as bandeiras? Como se isso representasse alguma coisa, né? Então nós temos aqui mais a questão, mostra o tênis, né? Ele desenvolveu essa cultura da corrida dentro da empresa e colocou pessoas que não estavam responsáveis nem com instrumentos adequados para isso. Vocês podem falar, mas o que você sabe disso? Você é psicólogo e não... Aqui está, por exemplo, uma proposta, um modelo de treinamento para maratona, tá? Para vocês terem uma ideia do que seria isso, né? Então, para uma maratona, se treina com muito sucesso, você pode treinar em 16 semanas de preparação, tá? 16 semanas. Sabe o que são 16 semanas? Né? São 4 meses. E aí você tem corridas de 30 minutos, dia de descanso, outra corrida de 30, aí você aumenta para corrida de 45 minutos, isso durante um mês. Depois, no segundo mês, você vai fazer treinamentos de 45 minutos, aí vai para treinamentos de 60 minutos. Treinamentos de 1 hora. Aí no terceiro mês você vai de treinamentos de 60 minutos para treinamentos de aproximadamente 1h30 de corrida. E aí depois, no 4º mês, você vai para treinamentos, né, sempre intervalado com descansos, entende? Aí você vai trabalhar esses treinamentos de 1h30 de corrida. Aí você vai ver quanto que você está fazendo de quilometragem, o quanto você está capaz, para aí poder pensar nesta corrida. Então, o que eu quero falar com vocês? Uma das coisas características aqui, até que nessa reportagem em que falam desse não é aqui, ó. A moça diz: a mente supera tudo do corpo, a mente cura tudo. Era algo que ele costuma falar para os funcionários, né? E que aqui, ó, a amiga de Bruno também criticou o coach, que afirma que uma pessoa pode controlar tudo com a mente, incluindo as doenças. Pablo Marçal, diz que não fica doente por causa disso. Até que ponto as pessoas vão chegar, talvez negligenciando um sinal de dor? Quantas pessoas precisarão morrer, ela pergunta, para escutar essas imbecilidades, né, o que ela está apresentando. Então é isso que eu quero falar. Há um profissional que estuda a mente, um psicólogo, ele vai se basear em evidências científicas de como a mente das pessoas opera, quais as metodologias para se trabalhar essa mente. É uma teoria, nós vamos usar uma metodologia cognitivo-comportamental, nós vamos usar uma metodologia junguiana, nós vamos usar uma metodologia baseada na Gestalt, nós vamos usar uma metodologia de terapia breve, nós vamos usar uma metodologia baseada em linguagens, na força da linguagem, na linguagem hipnótica. Existem ferramentas
que foram testadas cientificamente para o desenvolvimento da capacidade mental, da dedicação, da superação de dificuldades. Sim, existe uma influência da mente sobre o corpo, mas não de que a mente ela determina tudo no funcionamento do corpo, né? Então eu quero saber se o Pablo Marçal consegue ter 2,5 metros de altura. Eu quero saber se a mente dele cura fraturas. Coisas que cientificamente, né, nós temos embasamento para afirmar ou não. E esse tipo de guru faz com que as pessoas sigam processos irracionais, sigam questões que não são saudáveis para elas. O que aconteceu com esse rapaz de 26 anos. Então eu peço a você que faça essa reflexão. Em primeiro lugar, você deve procurar profissionais para se desenvolver. Sim, a acomodação, o fato de discutir a tua condição de vida, suas questões emocionais, a sua própria questão física, de você se motivar para o seu melhoramento físico, é importante. É uma velhice mais saudável. São relacionamentos mais saudáveis que é preciso buscar ferramentas disso. E aí o autoconhecimento, a meditação, a terapia são ferramentas de autoajuda. Então não há um preconceito contra a autoajuda, também como a mídia assim coloca. Porque você precisa trabalhar seu diálogo interno, você precisa perceber os pontos que precisam ser melhorados em você e fazer esse trabalho. E tem muito de autoajuda nisso. Agora, acreditar em quem não tem preparo, em discursos que são deste tipo, sem nenhuma lógica dentro do discurso, sem nenhum embasamento concreto, e levar as pessoas a fazerem coisas que elas não estão preparadas, aí é outro assunto. Aí é uma questão de polícia. Então, vamos separar as coisas. E vamos nos motivar a nos melhorarmos. E se os outros fazem esse melhoramento da maneira completamente estúpida, não significa que você não deva fazer. Tá bom? Falando sobre a questão física, o trabalho corporal, a atividade física para o trabalho é essencial. A estrutura muscular, ela hoje é considerada um órgão endócrino por causa da relação dos músculos com a produção hormonal. E a questão da mobilidade, ela é fundamental para uma velhice saudável. E a nossa longevidade é cada vez maior. Nós vamos viver 80, 90, 100, 110 anos. E tem gente já sedentário aos 60, aos 50, que é metade. Metade. Você tem a outra metade pela frente. Cuida da qualidade disto. Tá bom? Fica aí o recado importantíssimo para você. Repasse esse vídeo, repasse esse alerta. Nós estamos aqui para ajudar com inteligência, com evidência científica, com técnicas testadas academicamente e que funcionam. Tá bom? Um abraço.